3-1 pro Flamengo na Neoquímica Arena. Bruno Camarão e o jogo, o Flamengo precisou de um tempo só, Camarão, 3-1. É isso, o placar, ele não exatamente registra o que foi o jogo, apenas 2 gols de diferença é muito pouco. O Flamengo foi muito superior ao Corinthians mais uma vez e amplia para 10 jogos a invencibilidade em campeonatos brasileiros contra o Corinthians nessa era de pontos corridos. O Corinthians se tornou um freguês recente do Flamengo, a realidade é essa e diz muito, né, sobre a grande distância administrativa e a reprodução em campo do que são Corinthians e Flamengo hoje, nos tempos atuais. O primeiro tempo foi todo do Flamengo, o Corinthians foi amassado, o Corinthians não enxergou a cor da bola, o Corinthians em 1 hora de partida cometeu 3 faltas e já tinha sofrido 4 gols. Os 3 bem marcados ainda no primeiro tempo e um anulado na segunda etapa depois de um toque de mão do Bruno Henrique, gol bem anulado. Mas veja o quão gritante é o desempenho do Corinthians, que sequer conseguia competir, chegar nos jogadores do Flamengo para parar o jogo com uma falta, um jogo organizado de luta. Corinthians mais uma vez apostando na figura do técnico Silvinho, no Cantilho para proteger a última linha de marcação, juntamente com Gabriel e Rony, que teriam, entre aspas, a função de proteger o colombiano, né? E quando tivessem a bola no pé, produzir algo de positivo. Nada disso deu certo, porque não dá certo, porque não é possível que dê certo com essa formação de meio de campo, que é bola cantada. O Silvinho constantemente faz apostas num setor nevrálgico do campo em jogadores desqualificados que não conseguem produzir. Cantilho, Gabriel e Rony não podem continuar jogando para se pensar numa melhora do Corinthians com a posse, para você produzir algo nesse sentido. Se você vai adotar uma outra estratégia para se defender, para competir com jogadores mais altos, buscar confrontos com mais força física, você mexe na estrutura do time, mexe em peças. E não foi o que o Silvinho fez. Deixou o Adson isolado do lado esquerdo, também jovem, mirrado, ainda em evolução, em desenvolvimento, não conseguiu fazer absolutamente nada. O jogo do Corinthians passou basicamente pelo Mosquito, pela direita, que correu igual um abnegado, mas sem conseguir fazer nada. Gil falhando em momentos decisivos, como no gol de cabeça anotado pelo Gustavo Henrique, que chegou jantando o Fagner na sequência. O Flamengo já tinha aberto o marcador com Everton Ribeiro. 3-0 ainda veio no fim do primeiro tempo e poderia ter sido muito mais. É choque de realidade. Silvinho, que logo na estreia foi dominado pelo Atlético Goianiense do Barroca, que tinha acabado de chegar no Dragão do Centro-Oeste, jogando na Neoquímica Arena e deu adeus precoce à Copa do Brasil. Perdeu de virada porque basicamente desistiu do jogo contra o Bragantino, jogando em Itaquera, e contra o Atlético Mineiro, também na casa corintiana, de resultados péssimos, área de lazer para qualquer adversário. Ele tomou empate com o Fluminense jogando no Rio de Janeiro, tendo um homem a mais durante boa parte da etapa final, tendo um homem a mais durante o segundo tempo inteiro, basicamente, e à frente do marcador cedeu o empate. Jogo péssimo do Corinthians sob o comando do técnico Silvinho. Só não perdeu o derby porque o Felipe Melo deu uma força naquele gol de empate feito pelo Gabriel numa jogada pelo lado direito. E foi hoje massacrado, humilhado pelo Flamengo. Então, o retrospecto do Silvinho é esse à frente do Corinthians. A responsabilidade é só dele? Claro que não, evidentemente que não. Mas ele tem muita responsabilidade. Depois de uma semana de treinamento, pensar, organizar o time do Corinthians para enfrentar o adversário mais poderoso do futebol brasileiro e talvez do futebol sul-americano, com mais potencial de ser agressivo, de atacar, e você se apresentar assim, sem sequer competir, sem conseguir se defender e com a posse de bola não ter condição, competência para fazer nada, foi um erro crasso, mas um erro previsto. A teoria e a prática, elas se integraram. Se sabia que o Flamengo era grande favorito e o massacre foi feito. Só não foi mais porque o Flamengo colocou o pé no freio no segundo tempo.